Fala galera, sejam muito bem-vindos. A coletiva do Tidico está acontecendo o que todo mundo já esperava em relação ao Roger Machado e tem algumas coisas que precisam serem ditas depois desse resultado horroroso contra o Vitória, né, que o São Paulo perde pro Vitória. Tem algumas coisas assim que são assim realmente simplesmente inaceitáveis que acontecem no São Paulo, bem como esse André Silva. Como é que esse cara tá jogando ainda no São Paulo? Qual que é o nível de cobrança, né? Porque o que justifica esse cara jogar no São Paulo hoje? E aqui não vem com essa conversinha, você tá queimando o cara. Não é isso, não. É que hoje ele não tem a mínima condição de ser reserva do São Paulo. O Calleri, o Roger Machado, o São Paulo hoje é muito dependente do Calleri. Não é errado nós sermos dependentes do Calleri. O Calleri é um dos maiores salários, se não for o maior. Calleri, ele hoje é um dos jogadores principais de todo o elenco de São Paulo. Então é normal você depender de um medalhão, de um cara que tem uma baita de identificação no clube, de um dos maiores salários, tem que ser cobrado. O Calleri, quando joga, tem que ser cobrado. E o Calleri tem entregue, e ele entrega muito em campo. Então o São Paulo, de uma forma justa, de uma forma necessária, ele virou dependente do Calleri. Bem como o Flamengo é muito dependente do Arrascaeta, do Pedro, seus principais jogadores. Não tá errado um clube traçar estratégias, né? Deixar claro que teria seus jogadores principais. Daqui a pouco o Palmeiras tem um baita do elenco com o Flaco Lopes, com o Vitor Roque, mas daqui a pouco o Palmeiras vai ser muito dependente do John Arias, que é ali um cara muito habilidoso. Então não tem problema o São Paulo ser dependente do Calleri. Não tem problema em relação a isso. O Calleri não vai jogar, o rendimento cai muito, beleza. Nós sabemos disso. Agora, esse André Silva, o cara, poxa, o cara, ele é atacante. O cara, ele não dá um chute pro gol. E não é nem um chute pro gol. O cara, ele não tem nenhuma jogada de perigo. Nenhuma jogada... Perdão. Nenhuma jogada que preocupe o adversário. Isso é inaceitável. Isso é uma coisa assim que não tem a menor lógica. Ah, tudo bem, tá sem o Rian. O Luciano não viajou, o Rian não se recuperou, não tem o Paulinho. Beleza, que entrasse com aquele Tapia. Também não gosto do Tapia, mas esse André Silva não tem nada pior do que esse cara hoje. Que é isso? Que é isso? De novo, sempre falei aqui que o André Silva pra mim é um bom atacante, um bom reserva. Agora, hoje em dia, nem isso. Como é que o cara... Eu não tô cobrando nenhum chute aqui, mas como é que o cara não faz nenhum lance perigoso? O cara, ele nos últimos 2-3 jogos, ele não fez nenhum lance de perigo. Não é que ele não fez um gol. Ele não chegou nem perto de apresentar perigo. Cara, ele não consegue pegar na bola. Ele é horroroso. Ele está horroroso demais. Eu não acho que ele seja tão ruim como ele está, mas ele está horroroso demais. É uma coisa assim inacreditável. Então assim, qual que é o nível de cobrança no São Paulo? Qual que é a régua que o cara tem que fazer ali para ser meramente escalado ou não? Isso é completamente inaceitável. Bom, o Roger Machado já está basicamente demitido do São Paulo, né? Aqui tem que responsabilizar a diretoria, né? É 100% a diretoria. Já tiraram o corpo, né? Já colocaram nas costas do Rui Costa. Isso, ninguém vai chegar e vai falar que é isso. Nem o Macis, nem o Rafinha, ninguém vai chegar e admitir que foi uma contratação 100% do Rui Costa. Eles vão tirando o corpo. O que nós temos, as informações, a ideia que nós temos é que a parada foi com o Rui Costa. Quem trouxe, o que chega aí é que quem bateu o martelo aí, quem bateu o pé foi o Rui Costa e falou, ele é bom, eu garanto, parari, parará. Então, que aconteça algo inédito. Agora no São Paulo. Que esse Rui Costa seja demitido, seja expurgado do São Paulo. Com o Roger Machado, porque o Roger Machado já tá demitido, né? Que o Rui Costa seja expurgado do São Paulo e que fique de lição, que ele saia pela porta dos fundos, que ele saia esquecido, que ele saia rechaçado do São Paulo,
e que fique de lição, que fique de exemplo, que aqui não é para fazer contratação da cabeça, trazer amiguinho, porque ficou claro dessa vez que é amigo, trouxe porque é amigo, porque o currículo, os trabalhos do Roger Machado não se justificam ele vir pro São Paulo. Esse foi todo o problema. Então, para esse tipo de gente fuleira que contrata amigo, que faz contratação da cabeça, que acha que pode fazer que ficar brincando com o São Paulo, ficar testando. Vai que dá certo. Porque tem alguma outra explicação para a vinda do Roger se não for vai que dá certo, eu acho que pode dar certo. Então um cara desse, ele não tem o mínimo de comprometimento, o mínimo de responsabilidade, o mínimo de profissionalismo. Esse cara, ele tem que ser banido do São Paulo Futebol Clube pela contratação irresponsável. Pelo menos a torcida acordou, né? A torcida acordou e não vai admitir mais esse tipo de aposta. Porque assim, eu acho de uma certa forma injusto com o profissional, com a pessoa Roger Machado. Tô olhando o cara. Você olha assim pro Roger e você fala, caramba, né? O cara chegou demitido já. Só que assim, tem o nosso lado também. Nós estamos de saco cheio, só foi contratado o técnico patético depois do Dorival, Scarpini, Zubeldia, Crespo, Roger Machado. A gente tá cansado, escândalo atrás de... cada vez estourando mais bucha de corrupção de todos os principais ali, da maioria dos principais do São Paulo. Então nós estamos de saco cheio. Não vai admitir. Então, assim, por mais que eu lamente pela pessoa do Roger Machado, tem o nosso lado torcedor, que não aguenta mais. Aí vem esse bando de ordinário e fica usando de teste. Eu acho legal, acho que pode ser interessante trazer o Roger Machado. Pega e traz. Isso é inaceitável. Então, assim, o Roger, ele já tá demitido. E a gente que sempre que perde, né? Mas não basta. Nós queremos o Rui Costa fora junto. A torcida já pedia, né? A torcida pediu demais a demissão do Roger Machado. Pediu demais e estávamos esperando um milagre. A partida do Cruzeiro, pra mim, contra o Cruzeiro, foi um milagre. A forma como o São Paulo ganhou, os gols do Ferreirinha, mas aparentemente não vai se sustentar. Outra coisa que tá pegando demais é em relação ao Marcos Antônio e o Danielzinho. Não jogou o Bobadilha contra o Vitória, jogou o Marcos Antônio e o Danielzinho. A torcida de nós, na expectativa que funcionasse muito bem o Marcos Antônio com o Danielzinho, com o Arthur e com o Ferreirinha. Não funcionou absolutamente nada. Vimos uma Caleri dependência e ele acabou com um futebol que estava funcionando muito, que era com o Marcos Antônio e com o Danielzinho. Então é complicado. Assim, pra funcionar, acho sim, não quero ser injusto aqui com o Roger. Pra mim, funciona muito bem em vários momentos o Arthur e funciona o Ferreirinha também. Só que pra funcionar esse sistema das pontas aí dele, ele claramente sacrificou o meio de campo. O meio de campo do São Paulo não era mais genial. Então falta equilíbrio. Isso é uma das coisas que está pegando demais em relação ao trabalho do Roger Machado nesse pedido de demissão imediato por grande parte, pela maior parte da torcida, de ter sumido o futebol do Marcos Antônio e do Danielzinho. O Danielzinho não é que sumiu o futebol, virou banco. Né, virou banco do Bobadilha. Agora jogou com o Marcos Antônio contra o Vitória e não conseguiram render da forma como nós sabemos que eles podem render. Então é mais do mesmo, né? O Crespo tinha o Roger, pra mim, nem tem uma zaga tão ruim, mas tá ruim. Nem tem um sistema defensivo tão ruim, mas não está funcionando. Conseguiu fazer os pontas jogar bem e detonou o meio de campo. O Crespo tinha um meio de campo muito bom.
ataque fraquíssimo, sem criatividade, dependia muito da genialidade do Marcos Antônio e do volume do Bobadilla e do Danielzinho, e um sistema defensivo patético, uma zaga horrorosa, uma montagem de zaga horrorosa. Então é a mesma coisa, falta o equilíbrio, né? Falta saber jogar. E aí tá pegando demais, o Roger tá fora porque a torcida pede a demissão dele a cada hora, a cada minuto que passa, a torcida em uníssono pede a demissão. E assim, eu concordo, não tá estranho fazer uma análise, né? O cara, ele mal chegou no São Paulo, só que a verdade é que ele não era pra ter vindo. Isso é uma verdade. Isso não tem como tirar. E aí o Marcos Antônio e o Danielzinho caiu muito o futebol. E tem outra coisa, né? Além, né, da Caleri dependência e nós não sabermos o que serão essas pontas com o Arthur e com o Ferreirinha, tem a questão do Tolói aí, do Cedric, né? Que é isso? Que é isso? Isso daí tá pegando demais também. Eu não vou... O Arboleda aqui, quero que vá pros quintos, entendeu? Só que assim, como é que você chega e coloca o Tolói de titular? Que moral é essa que esse Tolói tá tendo no time do São Paulo? De novo, quero que o Arboleda nunca mais volte pro São Paulo. Só que assim, que é isso, essa situação do Tolói? Que é isso? A gente conhece o Tolói de outros carnavais, não é de agora. A gente já sabe que ele é ruim faz muitos anos, que ele é horroroso. O que surpreende é a boa partida que ele fez do jogo passado. Isso surpreende. Mas o que a gente espera do Tolói é um zagueiro horroroso. Horroroso. Cedric Soares, por que esse cara tá jogando no São Paulo? Cadê o Mike? Por que o Cedric tá com mais moral que o Mike? Um jogador péssimo, ridículo, velho, horroroso também. Então o Roger Machado, ele precisa responder muito por isso também. É que a gente sabe que ele não vai responder por nada porque ele já tá basicamente demitido. A gente sabe que ele não vai responder por essas coisas. Mas assim, são motivos. E outra, as alterações são patéticas, né? Nós vemos jogadores interessantes como o TT. Que jogador promissor, né? Mas assim, as alterações também. Ele poderia ter 15 alterações. O time aparentemente iria piorar. Então são críticas bem construtivas a partir do futebol do Roger Machado, mas o que pega a gente sabe que não é isso. O que pega é que nós acordamos, né? Nós acordamos em relação a isso. Não vamos mais aceitar treinadores que não tenham uma carreira, um currículo que não se justifique a vir para o São Paulo. Uma coisa é dar errado com um treinador que já ganhou muita coisa. Outra coisa é você ficar apostando o tempo inteiro. São Paulo não é time para aposta. São Paulo não é um clube para comemorar vitória. São Paulo é um clube para comemorar título. Então, Roger Machado já está basicamente demitido. A torcida pede por isso a cada minuto, a cada hora que passa. Pede a demissão do Roger Machado de uma forma até que justa. Lamento pelo profissional. Acho que ele poderia nem enfrentar um momento tão ruim, mas acho que um clube de menor expressão agora poderia ser muito melhor pra ele. Por exemplo, é que tá o Luiz Castro lá, mas se pegar um Grêmio, já que de novo, né, o Grêmio acho que tem muito a ver. Sei lá, pegar um outro tipo de clube poderia ser muito melhor pra ele. Um Botafogo, alguma coisa assim. Clube grande também, mas que não é da grandeza do São Paulo, com todo respeito. Então não dá. O maior culpado não é o Roger Machado, é o Rui Costa. E aí, Harry Macis? Você é presidente ou não é? Você é o presidente ou não é? Muito cômodo, né? Muito cômodo você ser o presidente. Você fala que você é o presidente no papel, mas não toma nenhuma decisão. Aí você deixa com o Rafinha e com o Rui Costa as decisões de futebol, de campo. Aí fica fácil, né? Aí é fácil, aí qualquer um. Eu também me coloco como presidente, mas eu vou nomear 50 caras para tomar as decisões e eu não vou tomar decisão nenhuma. Ah, foi o fulano que fez, eu deleguei. Aí fica fácil, né? Fica fácil não errar, né? Não faz também.
Então é óbvio que a culpa é desse Rui Costa, aparentemente, que tem que ser demitido junto. Já tinha que ter sido demitido antes, né? Esse cara não era nunca pra ter essa autonomia, essa moral que tem no São Paulo. Isso pra mim já é uma coisa assim vergonhosa. Vergonhosa. Então a torcida pede a cada minuto a demissão do Roger Machado, de um técnico que não era pra ter vindo. E outra coisa que aumenta demais a pressão e a pressa em relação à mudança de técnico, a troca do treinador agora, a demissão do Roger Machado, é também o Dorival estar disponível. O Dorival foi demitido do Corinthians, já estava uma pressão muito grande quando o Dorival já estava para cair no Corinthians. Agora, com o Dorival já sem clube e o São Paulo passando pelo que está passando, a pressa só aumenta cada vez mais para o São Paulo fazer essa mudança que vai acontecer. Eu acho que vem o Dorival agora, mas independente de vir o Dorival ou não, tô torcendo muito para que venha o Dorival. O Roger Machado já tá demitido. E tem o fator bom e ruim. O bom é que nós não somos idiotas. Nem eu, nem vocês, a gente não é trouxa. Porque é muito difícil você ficar analisando, você ficar falando de um técnico que não era para estar no clube, infelizmente. Com todo respeito ao profissional, de verdade, com todo respeito ao profissional, ele não poderia ter vindo pro São Paulo. Não poderia ter vindo. Então melhorou em relação a isso de nós não aceitarmos, né? Essa é a parte boa. A parte ruim é que ele não deveria ter vindo. E agora com o Dorival, pra mim, é o técnico óbvio pra vir pro São Paulo. Tidico, eu não gosto do Dorival e tal. Respeito. Só que quando vem um Dorival, são muitos títulos, são muitas bagagens. Se o Dorival der errado, manda embora. Só que não é uma aposta, porque todo mundo é uma aposta. Você pode pegar desde o pior treinador ao melhor treinador. Pode dar tudo certo, pode dar tudo errado. O problema é você contratar treinadores que não se justifiquem. Você vai buscar um reforço, você precisa de um atacante para jogar Libertadores. Digamos que o ano que vem o São Paulo se classifique para Libertadores. Aí você vai buscar um atacante na Série B. Você não vai investir 40, 50 milhões de reais num atacante da Europa ou que tá voltando pro Brasil. Você não vai investir, você vai investir no atacante da Série B. Qual que é a chance de dar errado? A chance de dar errado é muito maior quando você traz um jogador de Série B para disputar Libertadores. É a mesma coisa com um técnico. Qual que é a chance? A chance do Dorival... O Roger Machado pode dar certo, pode dar errado. Dorival, por exemplo, só tô dando os dois exemplos. Dorival pode dar certo ou dar errado. Qual que é a chance maior do Roger dar errado ou do Dorival? Não é menor a chance do Dorival dar errado pelo que a gente conhece do Dorival, pelo currículo, pelo que a gente viu nos outros clubes? É óbvio. Então isso nós não vamos aceitar mais. Você traz um Dorival, ou um Renato Gaúcho, ou um Cuca, é mais lógico. Você não joga no ar. Você não fica igual um bobalóide apostando, igual um louco. Esse Rui Costa, ele tá de palhaçada, ele tá brincando, apostando alto pro São Paulo. Porque a chance do Roger dar errada era gigantesca, como nós estamos vendo acontecer. E todo mundo sabia disso, por isso que a pressão em volta do Roger Machado só aumenta. Então é isso, basicamente demitido, principalmente agora com o Dorival quando ele já estava balançando lá no Corinthians, sabe? Principalmente agora com ele demitido. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo, tomara. Acho uma pena pelo profissional do Roger Machado, infelizmente, aparentemente não serve para ser técnico de São Paulo e que vem o Dorival. Nesse momento, é o Dorival, o nome maior de tudo, por conta de todo o contexto. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu sempre vou apurando, atualizando, trazendo tudo aqui em tempo real. O vídeo de hoje foi esse, valeu e até a próxima.